Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez chegamos até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro, iniciando essa 32ª semana do Tempo Comum, a gente reflete a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 até 6. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Caros irmãos e irmãs, iniciando esta semana de reflexões dos Evangelhos, Lucas apresenta para nós, nesse pequenino trecho, 3 temas da pregação de Jesus. Quais são eles? O escândalo, evitar o escândalo, o perdão, perdoar sempre, e fé, pedir sempre uma fé, o aumento da nossa fé. É preciso considerar esses 3 temas não de forma separada, mas num único, de forma unitária. O discípulo, ele tem que ter a preocupação de não provocar escândalo, que leve alguém, a partir dessa provocação de escândalo, alguém se afastar do caminho iniciado. Trata-se do caminho evangélico. Por isso Jesus lança um dos seus famosos ai de vós. Mas ai, o mestre ele não pode aceitar o comportamento de quem põe em risco a salvação e compromete a dos outros, sobretudo dos pequeninos, como nos diz o Evangelho. Se é preciso, então, evitar o escândalo, também é preciso conceder o perdão a todos, a todo custo, fazendo o maior esforço possível. O perdão ele é o grande sinal do verdadeiro amor. É no perdão que se revela o amor de Deus para conosco, e Jesus, que é a encarnação histórica do amor de Deus, também oferece o perdão àqueles que dele precisam. Eu chamo a atenção nesse trecho do Evangelho que escandalizar é dar mau exemplo, é dificultar a prática da justiça e também o seguimento de Jesus. Para a boa vivência comunitária, quem errou deve manifestar arrependimento e pedir perdão. Se Jesus, então, ele tanto recomendou o perdão, tem um sentido. É por causa da dificuldade que nós todos temos de perdoar. E porque não tem possibilidade de a gente progredir na vida espiritual sem a atitude do perdão. Isso é fundamental. O perdão que nós concedemos a quem nos ofende é a grande chave para a gente obter de Deus o seu perdão que nos liberta. Finalmente, retomando, a fé. A fé é um exercício constante. À medida que obtivermos pela fé as graças de que nós precisamos, a nossa fé ela se fortalece. É um esforço cotidiano. E é uma atitude constante de confiança em Deus. A fé ela é dom de Deus, mas todos nós precisamos cultivá-la sem cessar. Na terça-feira, no dia 14 de novembro, nós vamos então meditar, rezar com o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 até 10. Disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo:
Vem depressa para a mesa. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Veja, meus caros irmãos e irmãs, nós temos aqui uma sequência. Depois de Jesus ter falado da fé, da necessidade do perdão, e também a todo custo a gente tem que evitar escândalos, agora Jesus se dirige aos apóstolos e, por meio da parábola do servo, recomenda para eles que se façam servo de todos. E aqui, mais uma vez, Jesus acentua que, na lógica do reino, não conta tanto o que se faz, quanto a intenção, o estilo, o método com que se faz as coisas. Não recomenda uma humildade protocolar. Então, porque é dito que eu tenho que ser humilde, então eu vou ser humilde. Mas isso não brota de dentro. O que interessa para Jesus realmente é o que pensam e pretendem fazer os apóstolos, quando se põe ao seu serviço e ao serviço da sua causa. Então, generoso e gratuito deve ser o serviço que todos nós prestamos ao serviço de Jesus. É muito interessante a gente pensar nisso, porque Deus não precisa de nós. Você já pensou nisso? Nem das nossas ajudas. Mas Deus quer colaboradores em total sintonia com o seu projeto de salvação. Aqui, agora, personificado, obviamente, em Jesus de Nazaré. Essa perspectiva daquilo que está no Evangelho, somos servos inúteis, os servos inúteis, tem um sentido. O que é os servos inúteis? Significa servos comuns, simples. É isso que Jesus se refere. Não que não temos serventia. O que Jesus quer que os apóstolos interiorizem é a atitude que ele mesmo vai demonstrar na véspera da paixão. Depor o manto, lembre-se, na Quinta-feira Santa, servir aos irmãos e, no fim, julgar-se e declarar-se um servo inútil. Então, com humildade, com alegria, todos nós, no nosso cotidiano, a gente tem que fazer aquilo que nos compete. Isso é dever nosso. Segundo os dons que cada um de nós, e recebemos esses dons em abundância, dele recebemos. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 15 de novembro, nós vamos rezar e refletir com o Evangelho de Lucas, o capítulo 17, versículos de 11 até 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia, e quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. E então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Primeiramente, para refletirmos esse trecho do Evangelho, é bom que se diga que a gravidade da doença, no caso aqui a lepra, engrandece o gesto do terapeuta Jesus e salienta a falta de gratidão da maioria dos que foram agraciados,
pela cura. Considerada contagiosa, a lepra ela mantinha os seus portadores afastados do convívio humano. Os 10 leprosos mantêm-se à distância, diz o Evangelho, e pedem a compaixão de Jesus, que faz uma exigência. Exige deles um ato de fé. Sem ainda eles serem curados, Jesus diz assim: vão lá se apresentar aos sacerdotes. É estes que vão comprovar a veracidade da cura. No caminho, os 10 se veem purificados da doença, mas apenas um retorna glorificando a Deus e faz isso com a voz alta, a fim de que todos participem dessa sua alegria e se conscientizem do poder de Deus. E este, diz o Evangelho, era um samaritano. Ele se prostra, confirmando sua fé em Jesus. E os outros 9, como se pergunta no Evangelho? Eles tiveram, diz assim, não tiveram, aliás, o privilégio de ouvir dos lábios do Mestre o coroamento da cura. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Deixaram de ouvir isso. Jesus, ele veio para todos. Ele não faz distinção de pessoas. Ele não despreza ninguém por pertencer a um determinado povo, a uma raça diferente. Muito menos despreza alguém por estar doente. Jesus, ele realiza esse milagre com sua habitual discrição e abertura aos mais pobres entre os pobres, aqueles que mais precisam da sua intervenção salvadora, curativa. São curados 10 leprosos, mas só um deles sente a obrigação de agradecer. O gesto de se lançar aos pés de Jesus significa 2 coisas. Primeiro, obviamente, que é o agradecer, a sua gratidão pelo milagre, por ficar curado. Mas o mais importante, manifesta também que ele deseja agora se tornar um discípulo. E só ele é plenamente curado no corpo e na alma. O que eu quero dizer com isso? Aqui não basta a gente encontrar Jesus. Todos os 10 encontraram. É preciso escutar sua palavra, deixar-se atrair pela graça e segui-lo para onde quer que vá. Então o caminho de salvação vai da graça recebida à gratidão e também ao louvor. Com essa reflexão a gente conclui, caros irmãos e irmãs, a primeira parte deste itinerário de reflexões da 32ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com toda a paz, com todo o bem, com a proteção de nosso querido Santo Antônio.